Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Renata Clapp, sejam mais uma vez bem-vindos a este canal. Para você que já acompanha este canal há bastante tempo, sabe que eu estou fazendo aqui várias reformas que vão acontecendo ao longo deste canal. No vídeo de hoje eu vou fazer alguns potes de vidro, alguns vidros de conserva, que eu tenho vários por aqui, para decorar esses vários ambientes. Então, no vídeo de hoje, para você que guarda seus potinhos de vidro de todos os tamanhos, hoje tem várias ideiazinhas bacanas e super fáceis para você fazer. Então, bora lá para os projetinhos! Eu tinha aqui vários potes de vidro, alguns com tampa, outros sem tampa, então eu resolvi transformar todos. Primeiro eu vou fazer aqui um efeito fosco colorido com a cola branca e vou usar um corante alimentício, gente. Eu fiz um teste tanto com corante alimentício quanto com a tinta PVA, tá? Aqui nesses primeiros eu estou usando o corante alimentício, uma cor meio violeta. Eu passei o pincel e depois o rolinho, mas também fiz o teste sem passar o rolinho, tá? Eu passei o rolinho nesses dois primeiros potes e tem um outro que eu já tinha feito o teste. E esse aqui pequenininho eu usei para fazer um teste também e coloquei só com o pincel para ficar mais lisinho. Com o rolinho eles ficaram um pouco chapiscadinhos e com o pincel ele ficou um pouco mais lisinho. Então dá para você escolher o efeito que você quer. Aí é só deixar secar, tá bom? As tampas, os dois potes que tinham tampas, eu fiz um furo no meio e revesti com papel contact na cor madeira para fazer aí um efeito madeira, uma tampinha que parecesse de madeira. Eu fiz o furinho no meio da tampa porque eu quero colocar um puxadorzinho, então eu pus um parafuso e uma bolinha de madeira dessas tipo contas que tem um furinho, então eu já parafusei na minha tampinha. Olha, depois de seco o efeito ficou esse, ó, um efeito fosco. Como eu usei um corante alimentício violeta, ela ficou um pouco roxinha. E se você colocar mais corante, fica mais escuro, e aí você que controla a cor que você quer. Eu também fiz um teste com a tinta PVA, então eu coloquei a cola branca e a tinta PVA, e aqui é o resultado do teste, tá? Só que olha, esse vidro do lado esquerdo, eu usei uma tinta PVA azul, e o vidro que eu usei, o corante alimentício, eu usei o violeta. Deu certo também com a tinta PVA, tá? Então você pode misturar cola branca, pode até diluir ela um pouquinho de água e colocar a cor de tinta que você quiser. Pode ser a tinta PVA também e dá para fazer esse efeito fosco que fica um pouco colorido. Coloquei as tampinhas e vou fazer um detalhe, claro, né? Que detalhes não podem faltar. Então eu coloquei só um fiozinho aqui, esse fio é um cordão de sisal ecológico e bolinhas, óbvio, nas pontinhas para dar o detalhe, porque eu tô a louca das bolinhas de madeira. Ficou um mimo, gente, eu gostei muito. Aí o outro pote que eu tinha feito para teste e que não tem tampa, eu dei várias voltas com esse fio, coloquei um laço e resolvi colocar duas bolinhas em cada ponta, uma de cada tamanho, para fazer uma coisa diferente. Aí você pode usar para colocar o que você quiser dentro, né? Esse outro que era só teste, eu não vou perder o vidro. Eu fiz o teste com a tinta, gostei da cor, coloquei aqui uma fita. Essa fita é de sisal também, uma fita que eu usei no Natal, sobrou um pedacinho. Só dei um laço nela aqui e já achei que deu um contraste bem bacana. A câmera não mostra muito bem aí como ficou, mas eu achei que esse vidro ficou muito lindo. Aí eu coloquei pedrinha branca, mas eu, se tivesse, colocaria sal grosso, que também fica muito bonito. E vou colocar uma vela de verdade aqui dentro. Mas você pode colocar uma vela eletrônica, um pisca, o que você quiser. Eu coloquei pedrinhas para poder sustentar a vela, ela ficar bem legal e também dar uma altura bacana. Ficou muito fofo esse vidro, que foi só um teste de tinta que eu fiz. Esse pequenininho também era um teste, eu passei com o pincel para ver como ficaria. E eu gostei do jeito que ele ficou. Também vou aproveitar com o restinho dessa fita de sisal, dei aqui um nozinho, tinha um restinho de fita vermelha também aqui, tudo restinho, tá? Eu aproveitei todos os restinhos que eu tinha aqui e dei um lacinho, coloquei bolinha e vou fazer o seguinte com esse pequenino, porque ele é muito pequenininho, né? É daqueles potinhos de papinha de neném.
pode ser de papinho de neném, de geleinha que você tenha por aí, todo vidrinho de todo tamanho você pode aproveitar. Eu vou aproveitar ele, coloquei um paviozinho, derreti umas velas, uns restos de vela que tinham sobrado aqui, que as velas vão queimando, fica só o toquinho, você junta tudo, derrete, coloca aqui, olha, deixa aqui o paviozinho bem centralizado, depois é só esperar secar, cortar e aproveitar. E essa vela que eu tenho aqui é uma cera bem cheirosa, fica bem gostoso. Você põe no banheiro, você põe na sua sala, quando você quiser. Dá para fazer várias velinhas como essa e pôr em vários lugares com os restinhos de vela que você tem por aí. Para o projeto 2 eu peguei um vidro desses também, que era um pouquinho mais gordinho sem tampa, cortei fios de ecojuta na medida de 4 vezes a altura do vidrinho, tá bom? Geralmente 4 vezes é o suficiente, depende do trabalho que você vai fazer. O meu até sobrou. Cortei 16 cordas deste tamanho e uma cordinha que vai em volta do pescoço do vidro e fui fazendo laçadas com os cordões dobrados no meio, olha, desse jeito, tá? Você coloca um lacinho por baixo e passa ele por dentro para fazer a laçada. Eu ainda tô começando nesse negócio de macramê, gente, mas é muito terapêutico, tá? E dá para fazer muita coisa. Mas eu aconselho você a usar um cordão bom para o macramê, ou nesse caso que o vidro é pequeno, pode ser barbante, porque essa ecojuta ela tem muitos fiapinhos, tá bom? Depois que você amarrou ali no pescoço, né, você vai terminar de colocar todas as... Eu coloquei 16, que é para dar a conta certa, tem que ser uma conta geralmente de número par, tá? No nozinho, a gente disfarça o nozinho, corta aqui bem rente, né? Eu disfarço o nozinho colocando uma laçada em cima dele. Depois que você coloca todas as cordinhas, você ajusta a distância para ficar parecida. E aí você vai separar 3 cordinhas, que dão 6 fios. Tira os fios da lateral, um de cada lado, separa eles para os lados. E aí os 4 do meio você vai trabalhar. Os 4 do meio você pega os 2 centrais e com os 2 laterais você faz esse nozinho quadrado. Primeiro para um lado e depois para o outro. Você passa o fio em cima, dá a laçada por baixo e dá um nó. Vou fazer de novo para você entender. Tem que apertar bem o nozinho, tá? Alguns nozinhos que eu não apertei muito bem, eles começam a soltar, porque esse fio não é próprio para o macramê. Por isso que eu digo, usa um fio mais bacana para o macramê, que vai ficar mais bonito. Aí você vai continuar, você vai pegar aquele fio que ficou na lateral e que você não usou, pegar os 2 seguintes e um do outro, né? Um do vizinho. Então você vai fazer o nozinho novamente. Se você não entender, volta várias vezes o vídeo e vai aprendendo aí, porque a gente vai fazendo aprendendo, tá? Vai fazer esse nozinho de novo, nozinho quadrado, que ele é muito fácil de fazer, mas você tem que dar uma prestada atenção. E dá a volta no vidro todinho fazendo isso aí. Depois que você deu a volta todinho, você vai separar 2, né? 2 desses aqui, ó. Você tá vendo que você separou 2 que você fez? 2 triângulozinhos? Desses 2 você vai tirar 2 fios para cada lado, separar eles para o lado e trabalhar os do meio, os 4 do meio, fazendo o mesmo procedimento, tá? Então você vai fazer isso também na volta do vidro todinho, fazendo esse triângulo. E aí você vai fazer a mesma coisa no seguinte, você vai pegar de 2 em 2 e usar os 4 do meio para trabalhar, separando os 2 da lateral. Então você vai fazer esses triângulozinhos em volta do vidro todinho. Gente, tem que apertar bem os nozinhos, tá? Porque eu não apertei muito bem esses nozinhos e aí eles começam a soltar. E se a corda for própria para macramê, ajuda bastante. Aí você vai pegar, vai voltar depois de fazer todo a volta do vidro, vai pegar triângulo por triângulo e nós vamos trabalhar um nozinho na lateral deles. Olha, você vai pegar e vai abrir aqui no meio os fios, tá? Pega o fio da ponta, o primeiro fio, segura ele, não solta. E com os outros você vai passando um nozinho que vai ficar dando esta voltinha, vai ficar parecendo essa voltinha aqui, ó, essa curvinha. Tá? Você vai fazer 2 vezes com cada fio. Aí faz essas 2 curvinhas aqui. Pega o fio seguinte, faz a mesma coisa, passa por baixo, passa a laçada por cima e dá um nozinho e continua segurando, para você segurar o fio puxado para ele poder fazer essa curvinha. Faz isso com todos os fios
sempre ajustando os pontinhos, tá? Para eles não ficarem muito tortos, porque eles podem ficar tortos, tá? Vai por mim. Eu consegui deixar torto porque eu tava fazendo de noite já com sono. Então, presta atenção aí. Aí você vai pro outro lado, faz a mesma coisa. Pega o primeiro fio, segura, e os outros fios que vão descendo você vai fazendo. Passa por baixo, passa a fitinha por cima, a pontinha, e dá aquela curvinha ali, ó. Tá vendo que fez a curvinha? Sempre passando 2 vezes essa laçada, esse nozinho, e aí você vai fazendo esse nozinho segurando o outro fio, certo? Aí eles vão fazendo sempre essas curvinhas, você vai fazer até o final. Aqui, como só tem 3 cordinhas para cada lado, você vai fazer então 6 laçadas, né? São 2 de cada um. Fez os 2 lados, vai ficar os 2 fios do meio, que você vai fazer então 2 nozinhos também, olha lá. 2 nozinhos, e eles fecham que nem um coraçãozinho, ó, fica parecendo um coraçãozinho, mas o ponto do meio não tá muito justo, né, gente, que eu falei para vocês, eu fiz dormindo isso aqui. Então eu fiz isso em todo o pote, cortei o excesso. Depois que eu cortei o excesso, eu dei uma desfiadinha, uma desenrolada e uma desfiada boa mesmo depois com uma rasqueadeira. E depois que desfiar bem, bastante mesmo, você vai então cortar o excesso e modelar como você quiser com a tesoura. Eu cortei olhando pela câmera para ver se estava focalizando e acabei que não cortei exatamente certinho, tá? Então olha bem direitinho na hora de cortar aí. Então corta, penteia e faz aí a modelagem do jeito que você achar legal. Aí, gente, você pode decidir, dá para pôr vela de verdade aqui dentro, tá? Uma velinha daquelas baixinhas, ou você pode pôr uma vela eletrônica, eu até testei com uma vela eletrônica, só que é legal você colocar alguma coisa dentro. Se você pôr uma vela eletrônica, você pode colocar um musgo, umas folhinhas, para ela não ficar dançando ali dentro, porque ó, ela vai ficar meio solta, né? Mas fica bacana. Eu optei, no caso aí, podia ter colocado uma vela normal e tudo mais, mas eu optei por colocar um cordão de fada que eu tinha aqui de rolinha, né? Tem uns que têm umas pilhas muito grandes e aparecem, então esse de rolinha aparece bem pouco. Aí eu coloquei o cordãozinho de fada e achei que ficou muito, muito fofo esse vidro. Era um vidro sem tampa que eu não estava usando e que virou agora uma decoração borro. Mas lembre-se, gente, olha só, esse nozinho do meio tá meio solto. Aperte bem os nozinhos, tá? Vá com calma, com paciência fazendo os fios aí que eu vou pro terceiro projeto. Agora um vidrão grandão, que eu adoro usar, né? Tem bastante por aqui. Esses toquinhos de madeira, parece um cabo de vassoura, né? Eles são perfurados no meio. Eu não sei do que é, minha tia me deu uma caixa cheia deles, eu vou usar e abusar no que puder por aqui. Se você não tem, você pode usar bambu. Você corta o bambu, que o bambu no meio também ele é perfurado, né? Dá para fazer e fica bem bacana com bambu, se você quiser fazer uma ideia parecida. Eu passei uma cera para dar uma protegida na madeira e também para ficar mais bonita. Olha só a diferença que dá entre um e outro com a cera. Não fica melhor? Pois é, aquela cera para madeira, cera de demolição. Aí eu quis fazer o cabo, gente. Ai, meu braço tá ruim, tá? É por isso que eu fico usando essa munhequeira. Eu quis fazer o cabo, então eu cortei 2 arames com o mesmo tamanho, dobrei também os arames no mesmo lugar para fazer aqui, olha, colocar. A emenda do arame vai ficar no meio, então vai ficar escondidinha, tá? Então o que eu fiz? Coloquei os cabinhos, o arame por dentro, com a emenda por dentro, e enrolei bastante até ele ficar torcidinho. E aí eu vou ajustar para ficar no vidro na medida que eu quero. Fiz uma massinha de Durepoxi, essa aqui é daquela meio branquinha, mas a cor não importa porque depois a gente vai ter que esconder ela, né? Então eu fiz uma massinha de Durepoxi, que eu achei que era suficiente para colocar os 2 cabinhos. Também, para não ficar muito solto, eu estava com medo que não segurasse, eu coloquei um pouquinho de cola branca, né? Fiz uma massinha de Durepoxi que eu achei que seria suficiente para fazer os 2 cabinhos, né? As 2 alças. Separei então em 4 partes iguais e aí eu vou fazer aqui a colagem das alças do vidro com a minha massa Durepoxi, tá? Como a alça ela fica um pouco pesada devido à madeira e o arame, a gente tem que fazer essa colagem e deixar o vidro deitadinho e apoiado até a cola secar, senão fica torto, tá? Já deixo isso aí bem claro para você. Então, ajusta bem, vê direitinho como é que ficou e deixa secando aí com o vidro deitadinho, apoiado para ela não sair.
Eu deixei secando de um dia para o outro, tá? Colou bem, ficou firme. Aí ficou essas coisas feias, né? Porque essas bolinhas aqui, essa massinha não fica legal. E eu queria que esse vidro ficasse legal, ficasse diferente. Aí eu coloquei aqui com uma fita adesiva, uma fita crepe que você tem por aí, protegi as alças, que são de madeira, e protegi a parte de baixo do vidro com jornal, que eu não queria que essa parte fosse pintada. Então protegi a parte de baixo, fiz a minha tinta massa, né? Aquela tinta que eu já ensinei aqui no canal, que eu faço com um pouquinho de fubá, que é para parecer uma textura de cerâmica, tá, gente? Eu faço aqui no canal, você pode ver que tem vídeo, eu deixo aqui um card para você. Depois que acabar esse vídeo, você vai lá ver o outro. E aí eu fiz, então, 2 demãos, deixei secar a primeira demão, fiz a segunda demão para cobrir bem, e aqui está o meu efeito cerâmica, para ficar parecendo que a parte de cima do vidro é cerâmica, muito diferente, né? Tirei, então, a proteção. Deu uma boa disfarçada, eu acho, né? Eu tinha esse cordão aqui, eu tô aproveitando tudo quanto é restinho de cordão que eu tinha, porque quando sobra um pedaço de cordão, às vezes você joga fora, né? Eu não jogo fora, restinho de cordão serve para muita coisa. Olha só que bonito que ficou. Um restinho de cordão, 2 bolinhas de madeira, e agora eu vou guardar os prendedores de roupa que eu tenho na minha área de serviço, que eu estou reformando. E aqui está o resultado dos meus trabalhos. Gente, essa composição é improvisada, tá? Essa prateleira vai ser pintada ainda, eu tô fazendo um teste com ela, que é a minha área de serviço, que eu já falei várias vezes para vocês que são inscritos aqui, que eu estou reformando. Esses quadrinhos ainda também não estão prontos, só fiz a moldura. Então é só uma composição improvisada para vocês verem aqui meus vasinhos, para vocês verem o que você pode fazer com os seus potes de vidro por aí, tá? Logo a gente vai estar transformando esse ambiente e várias outras coisas nesse canal. Então, se você gostou, já vai deixando seu joinha. O que você achou dos vidros, das ideias? O que você faria, onde você aproveitaria? Olha só as velinhas que você pode aproveitar para fazer vela aí com o que você tiver, vela velha, restinho de vela, vidro que você não usava mais, vidro pequeno, vidro grande, com resto de fita, tudo que você tiver de restinho por aí, junta, aproveita, faz uma decoração nova para sua casa. Olha só que graça que fica. Não esquece de comentar o que você achou, não esquece de participar e lógico que eu vou pedir o meu joinha mesmo, porque eu sei que você deve ter gostado de algum deles, ou um deles pelo menos você gostou. E não se esqueça de estar inscrito no canal para ver as próximas ideias, porque eu vou estar te esperando, hein? Durante a semana tem os vídeos curtos por aqui, com ideias rápidas e sem narração, mas todos eles têm um vídeo longo com a explicação, tá bom? É porque tem gente que não gosta de ficar vendo eu explicando, falando, gosta de ver rapidinho, só pega a ideia e faz. Então a gente tem vídeo curto e também vídeo um pouco mais detalhado, para todos os gostos neste canal. Eu espero que você tenha gostado, tá bom? Conta pra mim aí que eu vou estar te esperando no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!